Querido, nós estamos chegando no final do tema do nosso ano. Você vai reparar que nas últimas semanas do ano nós vamos tratar de alguns elementos da caminhada do discípulo de Jesus que dizem respeito à sua vida pública. Ou seja, à medida em que nós vamos avançando no nosso tema do ano, juntos na jornada com Jesus, esse ano nós falamos sobre discipulado na nossa comunidade e praticamente toda a ortodoxia cristã ela foi coberta ao longo desse ano. Se você perguntar para um cristão no que vocês creem, ao longo desse ano, nós cobrimos toda a doutrina essencial do cristianismo ao longo desses meses. E nós vamos fazer algumas considerações, agora nessa reta final do ano, sobre a vida do discípulo de Jesus enquanto alguém que está engajado na vida pública, na vida comunitária. Nós vamos falar sobre misericórdia, sobre justiça, e hoje especificamente vamos falar sobre trabalho, sobre a nossa relação com o trabalho e como nós cristãos prestamos testemunho da nossa fé na arena pública do nosso trabalho. E para isso nós vamos abrir lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 22. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 22. Colossenses 3, 22, nós lemos assim. Todos encontraram? Vamos lá. Colossenses 3, 22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Vamos ler todos juntos, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Existe uma história relacionada a Martinho Lutero, que as fontes vão dizer que elas arremetem a um evento que de fato aconteceu, a um elemento verídico da biografia de Lutero, que é o momento no qual um sapateiro se converte, ouvindo um dos sermões de Lutero. E esse homem se aproxima de Lutero e diz o seguinte: Lutero, eu sempre fui sapateiro, meu pai é sapateiro, meu avô, nós temos um negócio de família, e agora que eu me converti, eu quero saber o que eu devo fazer com a minha vida. Na pergunta deste homem está implícito uma ideia que espelha ou que reflete em boa parte a teologia medieval a respeito do trabalho. Qual a ideia? A ideia que foi sustentada durante boa parte da Idade Média de uma profunda separação, uma dicotomia, uma distinção entre o clero, os religiosos, os homens de Deus, e os leigos, o laicato. Então a ideia é de que Deus chamava algumas poucas pessoas para servi-lo numa vocação sagrada e especial, ou seja, ser um pregador da palavra, ser um missionário, ser um homem de Deus, servindo a Deus nas coisas de Deus. E para todos os outros, Deus basicamente dizia mais ou menos assim: olha, faça o que você quiser da sua vida. Basicamente era essa ideia. Essa ideia que existia uma separação muito estanque entre vocações sagradas e vocações seculares. Essa separação entre sagrado e secular que ainda aparece, assoma no vocabulário de alguns evangélicos, ela não é nada bíblica. E ela vai refletir, na verdade, muito mais uma visão de mundo socrático-platônica que foi muito influente em toda aquela região da Europa. Para dizer o mínimo, nós poderíamos dizer que existia essa concepção de que o pastor está fazendo o trabalho de Deus e isso é muito importante. No final do dia de trabalho, o pastor ele pode elevar esse trabalho diante da presença de Deus e oferecê-lo como um sacrifício, como um ato de adoração. Mas o trabalho secular não, é um trabalho
mundano. Os reformadores, eles trabalharam muito duro, não apenas Martim Lutero escreveu sobejamente sobre o tema da fé e do trabalho, mas também o fizeram Zwinglio, Martin Butzer e João Calvino. A percepção de todos eles pode ser definida numa frase do livro de Michael Horton, que é O Cristão e a Cultura. Ele diz o seguinte: Deus se agrada da nossa atividade comum e fiel nesse mundo. O que nós, reformados, estamos insistindo já há 5 séculos é que Deus chama não apenas pastores, missionários, evangelistas, mas Deus chama professores, profissionais liberais, empreendedores, empresários. Deus chama advogados, médicos, dentistas, engenheiros. Deus chama jogadores de futebol, atletas. Deus chama pessoas para vocações específicas nas quais elas vão exercitar os dons que Deus lhes deu e, portanto, toda vocação que é praticada de forma honesta e fiel nesse mundo é um ato de adoração a Deus e deve ser entregue a Deus no final de todo dia de trabalho como um ato de glorificação. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando eu tento explicar isso daqui de um jeito que o josense possa entender, o josense gosta bastante de pizza. E lá em casa também nós gostamos bastante de pizza, inclusive hoje, domingo, é dia de pizza lá em casa. Então, digamos assim, o cristianismo e a fé cristã não é uma fatia da pizza. No domingo eu vou ao culto, uma fatia da pizza. E amanhã eu vou para o trabalho, outra fatia da pizza. E depois eu vou para o lazer, outra fatia da pizza. E então eu tenho minha família, outra fatia. O cristianismo não é uma fatia da pizza. A nossa fé cristã é o quê? É a pizza inteira. Todas as fatias estão correlacionadas com o interesse profundo que Deus tem na nossa vida. Portanto, assim como Deus tem um interesse no seu lazer, no seu trabalho, na sua vida conjugal, na criação dos filhos, na gestão do dinheiro, Deus também quer ser glorificado no trabalho. E, portanto, nós estamos dedicados a essa missão de integrar sempre a nossa fé com o nosso trabalho aqui na IP Aquários. Muitos de vocês vieram para São José dos Campos a trabalho, muitos vieram para empreender negócios aqui, para estudar aqui, para desenvolver a carreira profissional aqui. Então, o trabalho acaba sendo um grande motivo pelo qual você está morando aqui na cidade. E nós queremos ajudá-lo a entender como você e eu, nós podemos integrar a nossa fé com o nosso trabalho. No entanto, isso não é muito fácil de fazer na prática. Imagine como é que empreendedores, professores, advogados, militares, programadores, servidores, serviços gerais, pintores, médicos, músicos, pedreiros podem aplicar o evangelho no seu trabalho. Não é muito fácil de imaginar isso. Há uns anos atrás, meu irmão estava sentado aqui, quando ele ouviu um sermão sobre uma série que nós fizemos, Fé e Trabalho. E aí a gente saiu para caminhar depois do culto, aqui pelo bairro, e para caminhar com o meu cachorro. E na época ele estava operando uma máquina que faz tampinhas para Coca-Cola. E aí ele me lançou uma pergunta que é mais ou menos assim: Jefferson, olha, eu gostei do sermão, tal, legal, ok, muito interessante ideia. Mas é o seguinte, afinal de contas, como é que eu integro a minha fé com o fato de que de segunda a sexta eu estou fazendo tampinhas da Coca-Cola lá na máquina? Como é que é a minha tampinha? Sai diferente? Né? Vamos colocar de um outro jeito. Se você come o pão de um padeiro crente, você dá uma chegada e fala: glória a Deus, que pão abençoado. É assim? Ou se você toma um remédio que foi desenvolvido por um pesquisador, um cientista que é cristão, esse remédio é mais abençoado do que o outro, necessariamente? Como é que o evangelho deve impactar o meu trabalho? Bom, existem hoje 3 grandes linhas, em relação a essa dinâmica da correlação da fé com o trabalho. Eu estou simplificando bastante, mas vamos a elas. Para a primeira linha de integração fé e trabalho, o fato de você fazer o seu trabalho de forma honesta, chegando no horário, saindo no horário e fazendo tudo bonitinho no local de trabalho, isso já é ser cristão no trabalho, e já está tudo bom, já está tudo legal. Essa é uma linha. Uma segunda linha vai dizer que isso não é o bastante
E que além de ser correto, ser honesto e ser pontual, nós temos que evangelizar ativamente no trabalho. Essa é uma segunda linha, um pouco mais proselitista, uma segunda abordagem, digamos assim. E uma terceira escola vai dizer que os frutos da sua crença no Evangelho tendem a aparecer no resultado do seu trabalho. E se nós estivermos falando de produtores culturais, por exemplo, gente que escreve livro, que escreve um enredo de um filme, gente que está envolvido com produção de cultura, eu até entendo. Lembre-se que Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, um clássico imortal da literatura, impregnando essa obra com a sua visão de mundo cristã. Ele que participava dos Inklings e que foi uma das pessoas que trouxe C.S. Lewis até o cristianismo. Mas se você estiver fazendo qualquer outra coisa, eu fico um pouco assim, incerto de dizer que o Evangelho ele tende a aparecer necessariamente nos resultados do seu trabalho. Então eu posso dizer aqui, nessa noite, com uma margem boa de segurança, que a discussão de como integrar a minha fé com o meu trabalho não é uma discussão simples, ela é bastante complexa, e que eu não tenho uma resposta de tamanho único para oferecer para todos os tipos de vocação que estão representadas aqui hoje à noite. Mas eu consigo ter firmeza, eu consigo estar arraigado suficientemente no solo bíblico para dizer que existe um ponto que precisa ser profundamente observado, e esse ponto é muito enfatizado por Paulo escrevendo aos Colossenses. Então hoje nós não teremos um sermão presbiteriano de 3 pontos, por mais que isso possa machucar o coraçãozinho de alguns. Nós teremos um sermão de um ponto só. Qual é esse ponto? Paulo está escrevendo sobre as responsabilidades sociais do cristão, quando ele fala para as mulheres, depois para os maridos, filhos e pais. E então, a partir do versículo 22, ele gasta um tempo maior, uma porção textual maior. Esse texto ele pode ser correlacionado de alguma maneira à mesma dinâmica família, casamento, pais e trabalho que existe em Efésios, capítulo 5. No entanto, aqui, escrevendo aos Colossenses, Paulo enfatiza muito mais uma ideia que não fica tão, digamos assim, tão enfatizada, tão enfocada na Epístola aos Efésios, que é a seguinte: ele escreve para os escravos, ele escreve para os senhores, mas ele conclama os escravos a entender para quem eles estão trabalhando. E esse é o ponto que eu quero pressionar com você hoje aqui à noite. Para quem eles estão trabalhando? Eu não tenho como seguir adiante antes de tratar de um ponto específico, que é a questão da relação entre escravos e senhores no mundo antigo. Não teria como seguir, porque é o seguinte: até onde nós temos registro histórico, a escravidão é um fenômeno sempre presente na humanidade. Sempre existiu. No entanto, a escravidão do mundo antigo, ela era um tanto diferente da escravidão dos nossos irmãos afro-brasileiros que aconteceu aqui, sobejamente nas Américas. Nós conhecemos a história e que é uma nódoa, é uma mancha na construção da história do nosso país. Essa escravidão do antigo ela é ligeiramente diferente. Por quê? Porque os historiadores vão dizer que por volta do 1º século da era cristã, 1/3 de todos os profissionais do mundo antigo eram escravos. Pegue toda a força produtiva do mundo antigo, 1/3 eram escravos. Alguns cronistas vão dizer que Roma, no seu tempo áureo, dispunha de 2 milhões de pessoas vivendo dentro da cidade e nas imediações externas do muro. 2 milhões de pessoas. 1/3 de toda a força produtiva eram escravos. Mas por que é que as pessoas caíam numa condição de escravidão? Porque no mundo antigo, se eu fico devendo para você e eu não tenho com que pagar, no final das contas eu preciso me submeter a ser seu escravo durante um tempo, até quitar essa dívida.
Quando uma família ela quebrava ou ela ia à falência, aqueles membros eles se voluntariavam às vezes à escravidão ou eles eram mesmo vendidos como parte da quitação da dívida. Pessoas que tinham ficado órfãos, eles muitas vezes tinham na escravidão uma maneira de ter uma família que lhes daria teto e abrigo. Pessoas que muitas vezes perdiam tudo, perdiam os familiares. A escravidão era um fenômeno muito complexo. Nem sempre os escravos eram maltratados pelos seus senhores. Muitos escravos, depois de cumprir o tempo de serviço, eles iam voluntariamente até o pórtico da cidade, que era uma espécie de fórum, onde as coisas eram tratadas publicamente, e eles votavam uma fidelidade contínua àquele senhor, voluntariamente, dizendo o seguinte: eu gosto do meu senhor, ele gosta de mim, nós vamos continuar trabalhando juntos, eu quero continuar sendo servo desse homem, dessa mulher. Lembre-se que o fenômeno da escravidão no mundo antigo ele era tão esquisito, ou digamos complexo para dizer o mínimo, que os escravos muitas vezes tinham o quê? Escravos. Existiam médicos, professores, tutores, mordomos, administradores, homens de negócio, escravos, que por sua vez tinham debaixo deles outros escravos. Era um negócio assim bastante complexo. E aí, alguns críticos modernos do cristianismo vão dizer que os apóstolos jamais confrontaram frontalmente o mecanismo da escravidão. Que eles nunca questionaram a validade da escravidão nos escritos do Novo Testamento. E esses críticos estão certos. Porque se você folhear as páginas do Novo Testamento de ponta a ponta, em nenhum momento você vai encontrar nenhum apóstolo dizendo: olha esse negócio aí da escravidão, isso daí tem que parar hoje, isso tem que parar agora. A gente tem que parar com esse negócio aí, esse negócio está errado. Eles, na verdade, eles entendem que aquele é um mecanismo muito grande, massivo, que já está instalado na cultura, mas eles aplicam um golpe no mecanismo central da escravidão, que haveria de fazer com que a escravidão desmoronasse 120 anos depois. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: porque diante de Deus, por causa de Jesus, não existe nem bárbaro, nem cita, nem judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são absolutamente o quê? Iguais diante de Deus. E essa era uma ideia que não existia no Império Romano naquela época. No Império Romano haviam diferentes gradações. E como haviam diferentes gradações, haviam seres humanos que tinham privilégios e outros não. Eles não eram todos nivelados aos olhos da lei. Se você era cidadão romano, você estava elevado diante dos olhos de aquele que não era cidadão romano. Mas o cristianismo, ele propõe uma tese de que todos os homens e mulheres, independente do credo, da raça, da cor, da religião, da sua procedência, todos eles são iguais diante de Deus. E isso veria a desmantelar e fazer desmoronar o mecanismo básico da escravidão e se tornou o substrato cultural em cima do qual nós edificamos um ocidente democrático, livre e igualitário. Essas ideias que estão aí hoje, de igualdade, de democracia, elas são um legado que nós cristãos demos para a construção do ocidente. Ah, Jefferson, você diz assim porque você é pastor. Não. Ateus e agnósticos, especialistas em história, como Tom Holland, o inglês, afirmam exatamente isso que eu estou colocando aqui nesse momento, nesse ponto do sermão. Por que é que eu estou cobrindo esse material aqui junto com vocês? Para que vocês possam entender que Paulo responsabiliza os escravos cristãos para que eles possam prestar um bom serviço aos seus senhores. Paulo responsabiliza os senhores para que eles tratem bem os seus escravos. Pense como Paulo, ele está sendo aqui absolutamente ousado e usando a sua autoridade para dizer, Colossenses 4:1, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Ele está colocando para os senhores que eles têm deveres diante desses escravos, porque eles reconhecem o mesmo Deus que os seus servos. Mas agora eu quero ir para o ponto que realmente é importante, para a gente entender esse texto, que é o seguinte. Paulo diz:
Escravos, obedeçam aos seus senhores, não somente para agradá-los se eles estiverem olhando vocês, mas façam isso, versículo 22, com sinceridade de coração. Versículo 23 ele repete, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. E então ele arremata na parte B do versículo 24, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Eu não sei exatamente como correlacionar a fé cristã com aquilo que você faz amanhã no trabalho. Mas eu sei que a pergunta essencial para que a gente possa imaginar como isso pode acontecer é uma pergunta só, que é, para quem você trabalha? Para quem você trabalha? Amanhã, 8 horas da manhã, quando você pisar no local de trabalho, eu quero que essa pergunta volte como um eco na sua mente e você se pergunte, para quem estou fazendo o que eu estou fazendo? E é lógico que o josense, ele ama trabalhar. O josense gosta de trabalhar de verdade. E não é uma crítica, eu gosto de trabalhar. Eu sinto falta de produzir alguma coisa, mesmo num dia de folga, eu gosto de trabalhar. Mas a grande questão é por que nós trabalhamos? O que nos move? E muitas vezes nós vamos descobrir que uma resposta que é honesta e que não é indigna é, pastor, eu preciso pagar as contas, eu preciso dar vida digna para minha família, e isso é ok, tudo bem. A gente precisa ter um ordenado para no final do mês a gente, pagar uns boletinhos, comer uma pizza domingo à noite com a família, levar a família para ver ali o Papai Noel no Center Valley. Tá tudo maneiro, é legal. Isso não é indigno, não é necessariamente ruim. Mas eu posso dizer que esse é um objetivo um tanto quanto escasso de sentido, não é? Porque a gente paga os boletos, sobra um dinheirinho lá na conta e a gente gerencia a vida, mas no final das contas, existe uma conta imaginária que um adulto, quando chega na hora da aposentadoria, ele passou 40 mil horas no trabalho. Meu amigo, 40 mil horas no trabalho. E se no final de toda essa jornada nós dissermos assim, a única coisa que eu fiz foi pagar as contas com esse trabalho. Cara, é uma parte da nossa existência que parece ter sido jogada fora quase. Alguém pode dizer assim, não pastor, eu vim para São José e eu trabalho porque eu quero provar a mim mesmo. E pode ser. Pode ser que você tenha recebido uma mensagem do seu pai e da sua mãe dizendo assim, esse moleque nunca vai dar em nada. Essa menina tem TDAH, não vai servir para nada na vida. E aí essas pessoas veem na carreira e na construção do trabalho uma forma de validarem a si mesmos, de autenticar o seu self, de provar o seu valor, de ir atrás e dizer, eu não sou um derrotado. E essas pessoas tentam provar isso para elas mesmas e para as pessoas que estão à sua volta. Elas trabalham para a sua própria glória. Nós podemos dizer que existem muitos motivos que podem nos levar ao trabalho. Mas Paulo está fazendo uma pergunta só, que é, para quem você trabalha? A ideia de Paulo, ela é muito ousada, porque ele está dizendo para esses escravos, lembrem-se, vocês não trabalham para os senhores de vocês, vocês trabalham para agradar o coração de Cristo, e essa é uma ideia muito louca. Isso é uma ideia muito louca. Pense um pouco sobre isso comigo por alguns segundos só. E se o público final do seu trabalho não fosse o seu chefe? E se o público final do seu trabalho não fosse o seu supervisor, nem o seu coordenador? E se o público final do seu trabalho não fosse nem você? E isso nos coloca diante de algumas questões, por quê? Porque muitas vezes pode ser que o seu chefe está agradado do seu trabalho. Mas essa não é a pergunta certa, é? A pergunta certa é, Jesus está? Pode ser que o seu chefe esteja desagradado do seu trabalho, mas isso também não é a pergunta certa. A pergunta certa é, e Jesus? Jesus está? Muitas vezes nós nos esquecemos de por que nós vamos para o trabalho na segunda-feira e porque nós estamos trabalhando com outros objetivos e para outro público, nos seria quase impossível oferecer esse dia de trabalho diante da presença de Deus como um ato de adoração, porque esse trabalho ele não foi feito visando agradar ao coração de Jesus.
E isso tem impactos muito severos na nossa espiritualidade. Em especial, reforçar esse paradigma um pouco medieval de vida sagrada e vida secular. Como se o que eu faço amanhã no trabalho não estivesse profundamente correlacionado com a minha espiritualidade. É como se eu deixasse o cristianismo no domingo, reservado à hora do culto, ao dia especial do culto, para que amanhã eu possa ir para o trabalho municiado de uma outra mentalidade, de uma outra cosmovisão, de outras motivações. E aí existe uma conta que não fecha, que é: o cristianismo fica reservado às áreas mais privadas e particulares da vida, e ele não se infiltra nas nossas atuações, na nossa vida pública. Ou seja, quando Paulo diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês joguem beach tênis, o que é esquisito, mas façam tudo para a glória de Deus, inclusive o nosso trabalho. Eu gosto de uma história de Michelangelo, que ele estava pintando a Capela Sistina, que era, digamos assim, um dos projetos que lhe foi encarregado pelo Papa à época. E a Capela Sistina, ela é não muito maior do que esse espaço de culto aqui. Imagine um lugar que tem um pé direito maior, mas ela é bem mais estreita e um pouco mais profunda. E você vai ver aqui na Capela Sistina, nos afrescos que foram pintados, a história do cristianismo. Você vai ver a criação, a queda, os patriarcas, Jesus, os apóstolos, a via sacra. E bem ao fundo da Capela Sistina, você vai ver uma irradiação maravilhosa de glória, que é o juízo final. Dizem os cronistas que Michelangelo passou um bocado de tempo deitado no andaime, porque quando ele ia pintar o teto, ele deitava no andaime, ele ficava assim de cara para o afresco no teto, pintando um cantinho desapercebido da Capela Sistina, até o momento em que o seu assistente explodiu e disse: Michelangelo, ninguém vai ver isso daí. Vamos parar, chega, já está bom, ninguém vai ver. Mas Michelangelo respondeu: Deus sempre vê. Deus sempre vê. Quando você está desenvolvendo um código, você coloca o seu melhor naquilo, mesmo que o seu chefe nem tenha condição de avaliar o quão bom é aquele trabalho. Quando você está atendendo uma pessoa que você farejou no instante que ela não vai comprar, você a atende com toda a excelência que tem, não importa o resultado final daquele atendimento, porque isso é o certo a ser feito. Quando nós entregamos no final do dia o nosso trabalho para Jesus, nós podemos dizer com honestidade: Jesus, está aqui o melhor que eu consegui fazer hoje. Com todas as circunstâncias que eu estou vivendo, como o meu momento pessoal, isso daqui é o melhor. Eu compartilhei hoje de manhã aqui com a igreja que muitas vezes quinta-feira eu encerro a confecção do sermão de domingo. E aí então, quinta-feira no final da tarde o sermão está pronto, está encerrado, ok, todas as partes ajustadas e todo ele escrito. Ótimo. Segunda-feira uma ideia ameaça a minha integridade psicológica, que é, eu acordo e penso: esse sermão é o melhor sermão que eu posso fazer. Não tem nada que eu possa melhorar nele. Ele é realmente tudo que eu posso entregar para servir essas pessoas no domingo. Ele é criativo, ele é inédito. Talvez não, porque eu conto muitas histórias, porque eu estou ficando velho, histórias repetidas. Mas esse sermão, ele espelha o que eu consigo entregar agora. E essa ideia, ela broca a minha cabeça, e talvez até às 15 horas eu tente separar um tempo para sentar de novo, revisar todo o sermão, e revisar pontos, e tirar coisas e colocar coisas, para que no final das contas, eu possa entregar para Jesus um dia de trabalho. Eu faço esse sermão para servir você, mas esse sermão tem um público-alvo final que está além de você e que está além de mim. A grande questão é que nós nem sempre vamos saber como integrar muito racionalmente a nossa fé com o nosso trabalho.
Mas se nós estivermos fazendo o nosso trabalho para Jesus e para a glória de Jesus, sempre haverá alguma coisa que vai nos conduzir em uma direção de excelência, de graça e de um comprometimento absoluto com o que nós estamos fazendo. Então eu quero encerrar com 3 ideias práticas. 3 ideias práticas que espelham ou que traduzem a noção de que nós não estamos fazendo isso amanhã, segunda-feira, para nenhuma outra pessoa como nosso público-alvo final, senão Jesus Cristo. Nós estamos fazendo isso para as pessoas, para o nosso chefe também, mas o público final desse trabalho é Jesus Cristo. A primeira coisa é busque a excelência. O cristão, quando ele trabalha, ele precisa buscar a excelência. Não tome atalhos, não faça o que é mais fácil, não prefira o menor esforço, não faça apenas o que foi pedido, procure novas formas de inovar, de criar, ampliar, questionar, entender, duvidar, perguntar e responder, mas faça o que você faz todos os dias, sempre melhor. Empenhe sua energia, empenhe sua inteligência, porque você e eu, nós estamos trabalhando para a glória de Deus. Quando eu vou fechar um contrato, especialmente contratos assim, alguém para pintar minha casa, fazer um negócio assim e tal, e a pessoa descobre que eu sou pastor, e ela fala assim: ô pastor, isso vai dar muito certo. Eu falei: por quê, meu irmão? Porque eu sou evangélico, pastor. Eu te garanto que um calafrio corre a minha espinha. E que eu fico sem saber qual força espiritual está atuando ali, Deus ou o diabo, eu não sei. Porque o número de causos de maus profissionais que confessam avidamente a fé cristã é bizarro. Todo mundo já foi trapaceado por alguém que se dizia evangélico. E isso é péssimo testemunho. Busque a excelência. Em segundo lugar, honre o contrato de trabalho. Faça o que foi combinado, na qualidade e no prazo combinados, por preço justo. Honre as horas de trabalho para as quais você foi contratado. Não tente penalizar o seu chefe fazendo um trabalho ruim. Pode ser que você tenha motivos para estar desgostoso com o seu trabalho. Pode ser, não duvido. Mas isso não deveria nos deixar vulneráveis ao desejo de tentar penalizar a minha empresa ou o meu chefe com um trabalho de menor qualidade, porque no final das contas, esse trabalho está sendo feito para Jesus. Faça sempre o certo, independente do que os outros fazem. Ah, mas lá todo mundo dá um jeito, mas você não vai dar um jeito. Ah, lá, mas todo mundo faz. Não, mas você não faz. Ah, mas lá todo mundo faz, mas nós não fazemos assim. Nós não fazemos assim, porque o nosso público final do nosso trabalho não é apenas a nossa empresa ou o nosso chefe. E o terceiro ponto, ele pode ser um pouco difícil. O terceiro ponto pode ser um pouco difícil. E é o último, que é: seja agradecido. Seja agradecido. Eu fui pastor no Rio de Janeiro, 10 anos. E o Rio de Janeiro, depois que começou o Uber, cara, dirigir no Rio virou uma coisa insana. Porque milhares de carros saíam de São Gonçalo, eles ingressavam na malha viária ali de Niterói. Teve uma vez que eu precisava resolver um negócio para a igreja no banco. Eu fiquei 50 minutos respondendo WhatsApp, trabalhando no celular dentro do carro. Quando eu me dei conta, tinha passado 57, para ser mais exato, 47 minutos. E eu perguntei para o Uber: cara, onde é que a gente está? Ele falou assim: a gente andou 700 metros de onde eu te peguei. Quanto tempo para chegar no centro? Eram 4 quilômetros o meu trajeto. Ele falou assim: mais 1h30 para chegar no centro de Niterói. Eu falei: senhor, faz um favor, o senhor pode dar a volta e me deixar lá em casa de novo? Ele fez a volta e me deixou em casa. Às vezes eu saí para fazer uma visita, eu ficava 1h30 dentro do carro, 1 hora na visita, mais 1h30 para voltar para casa. Aí eu chegava em casa muito feliz, muito satisfeito com a mobilidade urbana. Aborrecido, reclamando. E aí, minha esposa, que é uma mulher crente, ele fala assim: Jefferson, não reclama. Você foi fazer só uma visita.
Mas tem gente que ganha a vida o dia inteiro sentado dentro do Uber para ganhar um pouco para sustentar a família. Das 5 horas da manhã até 10 da noite. Jefferson, não reclama. Não reclama. Você consegue imaginar que esse emprego do qual você reclama hoje, ele é o sonho de alguém? Passa pela sua cabeça que existe uma fila de pessoas querendo o seu posto de trabalho? Não reclame, meu irmão. Se Deus está te dando a oportunidade de sustentar a sua família com dignidade, com honestidade, num trabalho aonde você, no final do dia, entrega isso para Deus, então estejamos satisfeitos. Porque muitas vezes a igreja tem que apoiar pessoas com cesta básica, que estão querendo trabalhar e não conseguem. Então, eu sei que é muito ruim a gente ir para um lugar de trabalho que é tóxico, que tem um chefe difícil, que tem uma cultura de não apreciação, e que muitas vezes pessoas que fazem coisas erradas vão passando na frente. Olha, eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Acredite em mim. Eu já sou adulto, crescidinho bastante para saber que muitas vezes não é o mais competente, o mais honesto que prospera nessas nossas organizações que estão adoecidas. Mas ainda assim, vigie o seu coração, para que nós não passemos a vida falando mal do nosso trabalho, mal do nosso chefe, mal da nossa organização, mal das pessoas que trabalham conosco. Agradeça pela saúde, agradeça pelo trabalho. Não sejamos ingratos, irmãos. Não sejamos ingratos. Não sejamos ingratos. Se você está insatisfeito, ore a Deus pedindo uma nova porta. Mas lembre-se, outros querem o seu lugar. Eu quero encerrar dizendo que o trabalho não era um assunto desconhecido para Jesus. Jesus trabalhou bastante. Em especial porque em algum momento, e nós não sabemos exatamente quando, José, pai de Jesus, morre. E Jesus, como era o irmão mais velho, ele precisou assumir a carpintaria do seu pai. E como Jesus precisou assumir a carpintaria do seu pai, ele ficou toda a sua vida adulta em Nazaré, trabalhando para sustentar a sua família. Nós sabemos disso porque quando Jesus volta a Nazaré, nós vamos ser informados que as pessoas que o ouviam pregar diziam assim: olha, mas esse não é Jesus, filho de José e Maria, que esteve aí sempre conosco? Existe uma tese de que Jesus teria saído de casa aos 20 anos e teria transitado pelo mundo, especialmente pela Índia, durante 10 anos e voltado. Isso não confere com a realidade, porque senão as pessoas não ficariam surpresas do conhecimento bíblico que Jesus tinha. Elas ficaram surpresas por quê? Porque tendo ficado em Nazaré, Jesus não foi cursar cursos especiais, não foi para longe. Ele ficou anos recolhido, anônimo, trabalhando no ateliê do seu falecido pai. E qual eram os materiais de trabalho diários de Jesus? Jesus utilizava madeira, martelo e prego. Jesus todos os dias acordava para trabalhar madeira, martelo e prego. E foram justamente esses os elementos que foram utilizados no último trabalho de Jesus. O último trabalho de Jesus não foi uma peça de carpintaria, não foi uma mesa, não foi uma cadeira, não foi uma cama. Mas Jesus foi pregado com um martelo a um pedaço de madeira atravessado por longos pregos. Imagine todas as vezes que Jesus colocava um prego no ponto certo e antes de arremessar o martelo contra esse prego, passava um pensamento na cabeça de Jesus que era: um dia vai chegar a minha vez. Um dia vai chegar a minha vez. Um dia eu vou ser atravessado por um prego. Eu vou ser encravado num pedaço de madeira. Você e eu, nós somos o resultado do trabalho de Jesus. Você e eu, nós somos o resultado do melhor trabalho de Jesus.
Você e eu fomos redimidos por causa do trabalho de Jesus. E por isso que nós cristãos queremos agora entregar e consagrar o nosso trabalho. Exatamente para quem? Para Jesus. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti mais uma vez a nossa vida. E pedimos que o Senhor nos ajude amanhã a entender que é dia de culto tanto quanto hoje. E que ao longo dessa semana nós possamos entregar uma aula, uma sessão de terapia, um pedaço de um código, um produto, fazer uma entrega, que nós possamos fazer o que quer que o Senhor tenha nos dado a oportunidade de fazer, nós possamos fazer isso para a sua glória. Jesus, nós queremos amanhã cedo pisar no local de trabalho com um pouco mais de gratidão no nosso coração, sabedores que o Senhor tem abençoado a nossa vida por meio desse trabalho, e pedindo que o Senhor possa nos dar graça, inteligência, ânimo, coragem e paixão, para que esse trabalho possa glorificar ao Senhor no final do dia. Jesus, glorifica o Teu nome, Senhor, por meio do nosso trabalho, para que por meio do nosso trabalho outras pessoas possam ter um contato com a fé cristã, possam ter um contato com cristãos genuínos, que tem comprometimento, que tem ética, que tem palavra, gente honesta, trabalhadora e fiel. E fazendo isso, nós possamos, Senhor Jesus, praticar boas obras, para que, como nos ensina a Tua palavra, homens e mulheres possam ver as nossas boas obras e glorificar ao Pai que está nos céus. Glorifica o Teu nome, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. Nós oramos pedindo o Teu favor e oramos pedindo para que amanhã o Senhor nos dê a oportunidade de glorificar o Seu nome ainda mais. Toda a glória seja ao nome de Jesus. Todo louvor seja ao nome de Jesus. Que o nosso trabalho seja consagrado a Jesus. Eu oro em especial por aqueles que estão desmotivados, por aqueles que estão, Senhor Jesus, desempregados. Oro por aqueles que estão passando por tempos de dificuldade, de portas fechadas. Oro para que o Senhor abra uma porta, abra provisão, conceda um emprego, encaminhe pessoas, contatos. Abençoa essas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Entra com uma provisão de graça sobre essas famílias em nome de Jesus. E faz com que, Senhor Jesus, nós possamos encontrar ânimo renovado no Senhor. A Tua palavra nos garante que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E nós queremos apertar isso num lugar profundo do coração. Não importa se os elogios do chefe vêm ou não. Não importa se a promoção vem ou não. No final nós queremos agradar o Seu coração. E nós sabemos que tudo há de ficar bem. Glorifica o Teu nome, Senhor, mais uma vez na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.